Antes de eu chamar o meu pai aqui, porque ele vai trazer a mensagem hoje, eu queria só compartilhar rapidamente com vocês algo. Eu tive num retiro de casais lá da Conde nesse final de semana e Deus assim providenciou algo maravilhoso para mim e para a Andressa. A gente está lá, podendo ter um tempo de descanso, de refrigério. Até um testemunho assim que a Andressa estava orando no devocional dela num dia de manhã e quando ela acordou, quando ela terminou de orar, ela pegou o celular e eu tinha mandado uma mensagem para ela. Olha só, alguns irmãos lá da igreja Conde ofertaram para a gente ir para o retiro de casais. E ela naquele momento tinha orado para que Deus desse um momento de refrigério, de descanso e para a gente assim, né? E é por isso que eu falei sobre a bondade de Deus, a graça de Deus. E algo que me tocou muito, e eu quero dar um testemunho rapidamente, tá? Até vou pedir para tu sentar, senão tu vai ficar, depois vai ficar mais uns 45 minutos chutando baixo, em pé. Nesse retiro foi falado sobre casais, sobre o papel do homem, papel da mulher, foi falado sobre muitas coisas. Muitas coisas. E o pregador ele usou várias vezes o exemplo do pai dele como uma referência de fé que foi deixando um legado para a família dele, né, para a mãe. O pai dele morreu de câncer e o pai dele deixou um legado de piedade, de amor pelo Senhor, amor pela palavra. E ele contou vários testemunhos e várias histórias que foram muito enriquecedoras para nós que estávamos ali ouvindo, né? E eu sei que a gente não tem muito costume de dar testemunhos aqui na igreja, mas a gente pode fazer isso eventualmente. Então eu queria contar um testemunho para vocês eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Que se eu não fosse filho do meu pai, muito provavelmente eu não seria um plantador de igreja, porque é muita loucura para querer plantar uma igreja. Então eu queria compartilhar com vocês algumas experiências que me tocaram muito. Que eu nem sabia, eu nem era crente na época, não queria saber nada de igreja. E naquela época, eu achava também uma loucura o que meu pai e minha mãe faziam pelas pessoas, para servir a Deus, para servir as pessoas ali. Então, meu pai plantou uma igreja lá na Restinga e ficou lá pregando o evangelho durante um bom tempo, 11, 12 anos. Acho que uns 12 anos, não me lembro exatamente quantos anos. O José Carlos, que está ali, é fruto lá do ministério da igreja lá do meu pai. Eu sou fruto também desse ministério, né? Foi lá onde eu fui líder de jovens, onde eu comecei. Mas antes de eu ser qualquer coisa, eu enxergava um homem que amava Jesus, um casal que amava Jesus e que amava as pessoas e que servia as pessoas, né? O Jonathan falou assim: se fosse pela nossa vontade hoje, né, a gente poderia estar em casa na chuva e tal. E realmente às vezes, né, a gente é tomado pela preguiça, tomado pela vontade de fazer qualquer outra coisa, que é fruto do pecado mesmo, né? Mas é um exemplo para nós quando a gente vê pessoas que estão ali se dedicando. Eu vejo aqui os irmãos vindo lá da Zona Sul para servir a Jesus, né, no louvor, chegam mais cedo, com filho pequeno. Tudo isso é inspirador para nós. O mundo olha para nós e fala assim: esses caras são loucos. São, né, doentes da cabeça. Não, a gente não é doente da cabeça, a gente ama Jesus. E a gente faz isso por convicção e porque nós acreditamos que isso glorifica o nome de Deus e que Ele espera isso de nós, né? Então, lá naquela época, quando meu pai começou a igreja, meu pai também alugou uma salinha e meu pai estava passando muitas necessidades financeiras naquela época. A gente morava numa casinha bem pequena, né? O meu quarto era um muquifo que era cheio de mosquito. Meu pai não tinha carro, meu pai tinha uma moto naquela época. E também as pessoas entravam na igreja, lá na Restinga, e roubavam as coisas. Então, todos os cultos, meu pai e minha mãe tinham que pegar uma caixa dessa, amarrar na moto, levar até a igreja. Voltar para casa, pegar a outra caixa, amarrar na moto e levar para a igreja. Pegar esse teclado, aquele teclado grande e pesado da minha mãe, botar no colo, ir na moto e levar lá.
outra caixa e levar lá. Eram 4, 5 viagens para ir, para montar, para fazer o culto, e 4, 5 viagens para voltar. Todos os cultos. E aí esse esforço inspirador de pessoas que estão ali porque elas acreditam em Jesus, elas acreditam que aquilo ali, de alguma maneira, pode transformar a vida de pessoas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de pecadores. E a igreja é a responsável por pregar o Evangelho. Aí, da moto, a gente evoluiu para um Del Rey velho, que pegava de vez em quando e de vez em quando não pegava. E quando não pegava, tinha que empurrar. E eu me lembro, eu estava aqui adorando a Deus, e isso me veio na memória, e eu tive vontade de intervir, assim. Sou pastor da igreja, posso fazer essas coisas, então. De compartilhar esse testemunho com vocês, porque eu ouvi tanto um pastor falar, meu pai me influenciou. Quando eu vi meu pai fazer isso, aquilo me influenciou. Quando eu vi meu pai fazer aquilo me marcou. E teve um episódio que me marcou muito. Teve um episódio que, daí meu pai evoluiu para o Del Rey velho, daí não era mais várias viagens, era só mais uma viagem com o Del Rey lotado de coisa para chegar na igreja, para montar tudo, para fazer o culto. Mas era uma viagem só. E aí era um invernão, muito frio, e daí eles, montaram o Del Rey todo com as coisas, foram até a igreja, montaram todas as coisas, fizeram o culto. Depois do culto, desmontaram todas as coisas, botaram no Del Rey. E quando ligaram o Del Rey, depois do culto, uma bênção, alegria, presença de Deus, aleluia. Olha, uma bênção. Todo mundo foi para casa, eles bateram a chave do carro, acabou a gasolina. E não tinha dinheiro para botar gasolina no carro. E eles moravam mais ou menos uns 2 quilômetros da igreja. E aí esse casal empurrou o Del Rey no inverno, no frio, sozinho, para levar todas as coisas para casa. E isso me marcou muito. E eu lembrei isso lá no retiro, lembrei isso agora, vendo o pastor falar do pai dele e tal, vendo todo o esforço para pregar o Evangelho. E eu vi várias cenas que me marcaram na minha vida, que eu não sabia, eu não entendia por que meu pai estava fazendo aquilo. Por que tu não tem dinheiro e tu enfia as coisas dentro do rei, tu quer ir lá pregar o Evangelho, se nem dinheiro para ti tu não tem? Que doideira é essa? Para que isso? Para que se expor a esse tipo de situação? Minha mãe pegou uma pneumonia naquela ocasião. Pegou uma pneumonia naquela ocasião, porque estava empurrando ali o Del Rey, daí estava frio, daí ficou com calor, suou um monte e deu pontada, como diz os antigos, né? E aí, aquilo eu não entendia. Mas, tempos depois, quando eu me converti, e eu fui tomado por um amor pelo Senhor, por um desejo de pregar o Evangelho, eu entendia o que levava o meu pai a fazer as coisas que ele fazia. Eu entendi perfeitamente. Porque ele foi consumido por um amor que ele não conseguia não fazer aquilo. Ele não conseguia não pregar o Evangelho. Ele tinha que pregar o Evangelho. Deus estava dizendo para ele, no coração dele, que ele tinha que pregar o Evangelho. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, E a gente, às vezes, olha as histórias dos missionários lá, que o missionário foi comido por um canibais e tal, e a gente chora e tal, mas na hora de nós respondermos, a gente, pois é. Então, que o Senhor possa levantar no nosso meio pessoas como o Alípio, pessoas que querem dar a vida pelo Evangelho, A gente teve uma conversa semana passada e ele me pediu, ele falou, filho, tu me viu pregar o Evangelho a vida inteira. E não é porque eu tenho 65 anos, 65 tu tem? 65 anos, que eu vou parar de pregar o Evangelho, eu quero continuar pregando o Evangelho. Se me der a oportunidade, eu quero pregar o Evangelho. Então eu queria chamar o meu pai aqui na frente, orar pela vida dele. E hoje eu vou sentar na cadeira e vou ouvir, mais uma vez, o homem que foi meu pastor, que me consagrou a pastora, pregar o Evangelho aqui na nossa igreja. Senhor, eu te peço, Deus, que tu capacite o teu servo, Deus, a mais uma vez ser fiel a ti, ser fiel ao chamado que tu fez para ele, de pregar o Evangelho, Deus. Abençoa, Senhor, o teu servo. Capacita ele, Deus,
coloca as tuas palavras na boca dele, Deus. Que do coração dele possam partir as suas convicções a respeito do único e verdadeiro Deus e de seu Filho Jesus Cristo, Pai. Abençoa ele e abençoa a tua igreja, Deus, com a pregação do teu evangelho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu não falo nada, só olho. Aquele meme que tem por aí, né? Não falo nada, só olho. Mas estamos aqui, como foi dito na abertura, que nos move estar aqui é a obra da cruz, é o que o Senhor fez por nós. E quanto a isso, de ser consumido por amor ao Evangelho, essa paixão por pregar, por servir, não se explica, não se traduz em palavras. Não vou perder meu tempo com isso. É chamado, é entrega, é experiência pessoal com Deus, é intransferível. Amém? Quando o Senhor chama, unge, capacita, a unção vem dele. Como ele disse, quer acabar comigo? Não precisa me enterrar em 7 palmos. Basta me proibir de pregar o evangelho. Eu prefiro morrer. Meu prazer é pregar o evangelho. Eu amo isso. Desde o meu chamado, a vida inteira. As pessoas fazem seminário para começar a pregar o evangelho. Claro que nada contra, muito antes, pelo contrário. Deve. Mas eu me converti em maio. Em agosto eu estava pregando e pastoreando um pequeno rebanho. 90 dias de convertido. Isso já diz tudo. Eu queria convidar os amados, a congregação, para ficarmos em pé, reverência nunca ao pregador, e sim à palavra de Deus. O tema hoje é sobre a videira verdadeira. E essa referência, vocês já viram pelo boletim, está no João capítulo 15, versos 1 a 8. Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos, assim vos tornareis meus discípulos. Senhor, nós queremos nos considerar neste momento como se estivéssemos lá naquele monte de Israel, diante do Senhor, para ouvir e receber dele essa palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco de uma forma clara, para que nós possamos compreender, entender, traga luz através do Teu Espírito Santo,
que nós possamos ser edificados, porque eu tenho certeza que essa palavra foi ministrada por Ti, para trazer conhecimento à igreja, para trazer revelação para a igreja, para trazer vida para a igreja, para que ela realmente cumpra o seu propósito, que é glorificar o Pai, o agricultor, dono da vide. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Podem se sentar. Eu sou a videira. A obra da criação, ela já começa com a árvore do conhecimento, lá no Jardim do Éden. E pasmem, termina na árvore da vida em Apocalipse. Então, quando Jesus, ele usa essa expressão, ele está completamente à vontade, porque o Antigo Testamento ele é rico no emprego de uma linguagem tipológica. Quem não lembra, por exemplo, do sonho de José? Tem poucos dias de convertido, já ouviu pregação sobre José, do chamado José. E como é que Deus chamou José? Através de um sonho, numa linguagem tipológica. Ele sonhava que ele estava no campo, colhendo trigo, e o feixe dele fica em pé, e o feixe dos seus irmãos vem e se inclina perante ele. Uma linguagem que eles conheciam, que lhes era peculiar. Eles trabalhavam com trigo, com colheita. E quando ele fala isso para os seus irmãos, não precisou nenhum intérprete, não precisou nenhuma exegese, não precisou nenhuma hermenêutica profunda. Eles entenderam na hora. Você vai reinar sobre nós? Nós vamos comer pão na tua mão? Só para esclarecer essa palavra introdutória, que o Antigo Testamento é um manancial de linguagem tipológica. Portanto, Jesus se sentia muito à vontade para falar em parábolas. Ao usar essa tipologia da videira, Jesus cria um novo paradigma. Porque Israel já era um paradigma. Ele era conhecido como a videira de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 5, fala que Israel era a videira de Deus. Então, se existe uma videira verdadeira, e é disso que nós vamos tratar, é porque existe uma videira falsa. Me ajuda aqui que apareceu um negócio aqui. O pregador não é muito tecnológico, não. Eu sou erudito. Ó. Israel se tornara uma videira falsa. Se afastou do propósito pelo qual fora criado. Virou as costas para o Senhor. Seus profetas profetizavam mentiras, seus sacerdotes se prostituíam. E é nesse momento que se cumpre uma palavra que tinha sido dita pelo profeta Jeremias 500 anos antes. Vem dias, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, não mais como aquela que os seus pais anularam pela desobediência. E havia um diferencial nessa nova aliança, e isso me chama muito a atenção. Na primeira aliança, vocês conhecem, quando Deus deu para Moisés lá no Monte Horebe as tábuas da lei, para que através do conhecimento e da aplicação dessa lei, o propósito de Deus na vida do seu povo
se completasse. Israel era para ser uma referência para o mundo de justiça e de glorificação ao único Deus. Totalmente diferente dos povos à sua volta. Então, quando falo que Israel era um paradigma quer dizer modelo, quer dizer exemplo. Israel era um paradigma. Era um paradigma para o povo da época. E foi criado com esse propósito. Mas falhou. Agora, na nova aliança, vem um ingrediente diferente, completo. O profeta diz que nessa nova aliança, Deus diz: eu inscreverei a lei na sua mente, mas também no seu coração. Não se tratava mais de um conhecimento mental de Deus, de um conhecimento teórico de Deus. Mas agora, essa palavra desceria para o coração. E nós vamos encontrar isso nas pregações de Jesus. A sua palavra era espírito e vida. A palavra que saía dele era transformadora. As pessoas que paravam para ouvir Jesus não conseguiam ficar indiferentes diante dele, pelo poder da palavra. Lembro de uma passagem em que Jesus estava ministrando no templo e os sacerdotes mandaram prender Jesus. Chamaram o centurião, chamaram a guarda, vai lá e prende esse falsário, esse falso profeta. E os soldados foram. A guarda sacerdotal foi prender Jesus. E Jesus está prendendo, está pregando, lançando a palavra. E dali um pouco os guardas voltaram para o sacerdote e ele disse: não, mas cadê o homem? Cadê o prisioneiro? Cadê o falsário? Cadê o enganador? Não trouxeram? Não cumpriram a ordem? Aí o centurião olhou para os sacerdotes, Anás e Caifás, e disse: jamais alguém falou como esse homem. As suas palavras não são jogadas ao vento. Elas são transformadoras. Quem as ouve é tocado. Quem as ama é transformado. Quem a elas crê, sem ela não vive mais. Não fazia parte da introdução, mas amém. Glória a Deus por isso. Então Jesus começa o seu ministério com essa passagem da videira, já dando uma identidade para a igreja, já chamando a responsabilidade para si, dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Houve um posicionamento. A igreja hoje é a videira verdadeira, onde Cristo é o centro. Amém? De Cristo é o centro. Então, queridos, dito isso, vamos ao texto. Vamos começar pelo versículo 2. Amém? Pode acompanhar aí? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele, o viticultor, o meu pai, corta. O texto diz: ele corta. Mas ele quem? O viticultor. E aqui tem uma coisa interessante, eu já quero começar por aqui. Porque isso traz uma paz.
só tem um que pode podar a videira. O que a criou, o que a gerou, o que a projetou, aquele que a ama incondicionalmente. Então ele tem todo o poder para podar, para corrigir a videira que é dele. E isso traz uma paz, porque eu digo isso porque ninguém está autorizado para cortar um ramo nessa videira que não seja o viticultor. Já imaginou se o diácono pudesse cortar o ramo? O obreiro? Amanhece mal, amanhece contrariado, amanhece fora do espírito, vai cortar ramo? Não. Que benção saber disso. Na videira do Senhor, Ele corta, Ele poda, Ele apara, Ele coloca a terra, porque Ele tem um propósito, fazer com que ela seja o que Israel acabou não sendo, para o louvor da sua glória. A interpretação não pode ser, nesse texto, a de erguer o ramo caído do chão que não está frutificando, como creem e pregam alguns teólogos. O termo grego aqui, empregado, airô, ele aparece no próprio Evangelho de João 26 vezes. Embora seja empregado apenas 8 vezes, com o sentido de erguer. É o caso quando Jesus cai com a cruz e Simão airô, ajuda a erguer a cruz para que ele continue até o Calvário. E outras passagens. Mas no presente caso, airô aqui quer dizer cortar. Em que pese o fato do verbo grego permitir a interpretação como sendo cortar, arrancar e erguer, eu preciso ter cuidado de aplicar uma hermenêutica fidedigna ao texto, no seu contexto. O mais importante, embora o verbo por si mesmo possa de fato ter o significado de erguer, é que no contexto da própria passagem, o forte contraste entre cortar e cultivar, arrancar e podar, remover e revogar do versículo 2, na interpretação tradicional, prepara o terreno para a linguagem forte do versículo 6. E aí o versículo 6 não deixa dúvida. Ele é esclarecedor, ele é complementar. Estamos falando de um único texto e de uma única mensagem. Eu não posso isolar um versículo para ter uma interpretação particular sobre ele. Volto a dizer, a exegese precisa ser fidedigna ao texto. Não posso criar uma narrativa própria, uma outra narrativa, a bel prazer. Eu quero que a voz do Espírito, a voz da palavra, chegue até nós, com fidelidade. Versículo 6 diz: quem não permanece em mim é jogado fora. Ei, ele não disse ergue. Ele não disse restaura, como querem alguns. Ele disse é jogado fora. E mais do que isso, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Ora, a força desse argumento não vem do nada aqui no verso 6. Trata-se do trabalhar do viticultor na vinha. A vinha é dele. Ele a cultivou, ele a criou. Então, ele poda, ele corta, ele apara os ramos, mas tudo isso dentro de um propósito. Para que a vida na videira seja plena. Ele não permite que nada roube
Essa seiva que mais tarde nós vamos ver vai brotar do caule da videira que é Jesus. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Jesus usou outra metáfora em Mateus 13, na explicação, por exemplo, da parábola do trigo e do joio, que também é juntado e lançado fora na ceifa para ser queimado. O joio ser queimado e o trigo para ser recolhido ao celeiro. E ao explicar essa parábola do joio em Mateus capítulo 13, do 38 e 43, ele diz, Jesus falando, o campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão na fornalha ardente. Trancou aqui. Não, eu me acho. É preciso deixar claro que essa operação na vinha é obra do viticultor. Ou seja, do pai, do dono da vinha. Ninguém está autorizado a tocar na vinha. Mas a pergunta que não quer calar é esta. Pode um ramo, um discípulo verdadeiro de Jesus, ter a vida eterna em união com Cristo, mas perdê-la e ser condenado no julgamento? Afinal, note bem, o texto diz assim, lá em João 15, 2, que acabamos de ler, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Não é verdade? Logo, a indagação é, pode o crente perder a salvação? É possível alguém ter a vida eterna e depois perdê-la? É possível estar unido com Cristo e depois se desligar dele? Grande parte do argumento daqueles que ensinam que a salvação eterna pode ser perdida se baseia exatamente nesse versículo. Portanto, a pergunta tem uma importância capital. É possível estar em Cristo e depois ser amaldiçoado por Cristo para sempre? Cristo não preserva aqueles que são seus eternamente? Perguntas necessárias. Perguntas que precisam ser respondidas e respondidas pelo texto. Eu quero afirmar e fundamentar que não se trata de perder a salvação que Jesus está tratando nesse versículo de João 2. Fundamentação. Em João 6, 36, 40, Jesus diz o seguinte, mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos aqueles que Ele me deu. Guarda aí. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer, mas que eu ressuscite no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Ainda em João 10, Jesus respondeu, eu já lhe disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço
e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Dificilmente haveria declarações mais fortes do que estas que lemos sobre a segurança eterna daqueles que o Pai dá a Jesus, os quais jamais perecerão. João 6,39 ele diz o seguinte: a vontade de Deus é que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Só corroborando. João 10,28, meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Então só vem afirmações. A segurança eterna dos santos, ela está ancorada no tripé da vontade soberana de Deus Pai. Vou repetir. A segurança eterna dos santos está ancorada no tripé da vontade soberana de Deus Pai, na obra sacrificial completa de Deus Filho, Jesus, da eleição e glorificação dos crentes em Cristo, e na unidade indivisível do Pai e do Filho. Logo, o crente de verdade, nascido de novo, não perde a salvação. Importante que isso seja dito de forma clara. Nada poderá o separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas tem uma outra pergunta, então, que não quer calar. Quem são os ramos que serão cortados? Eu usei toda essa fundamentação para defender a tese de quem está em Cristo Jesus, nascido de novo, gerado pela palavra e pelo Espírito, que tem uma aliança firmada com o Senhor, selado pelo Espírito de Deus, não perde a salvação. Mas o texto também fala de cortados, e eu preciso tratar disso. Quem são? Então, quem são os ramos que estão em mim? Cristo. João 15:2a. Mas que são cortados, jogados fora como imprestáveis, ressecados no sol e depois queimados pelo fogo do viticultor? Vamos pensar. Se Judas estivesse ouvindo essa mensagem nessa noite, ele já estaria se perguntando: serei eu? Muitos seguiam Jesus pelos benefícios, pelos milagres, pelas curas, pelos sinais que ele operava. Mas Jesus não confiava neles por conhecer a natureza humana das pessoas. João capítulo 2, versículo 23 e 24. E quando a gente observa o ministério de Jesus nos 4 evangelhos, nós vamos ver que em Cristo ocorreu uma coisa bem diferente do que ocorre em nós. O homem gosta de multidões. O homem gosta de aplausos. Mas Jesus não se deixava levar pelas multidões. Não se impressionava com as multidões. A mesma multidão que o aplaudiu na entrada triunfal de Jerusalém, cantando Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, essa mesma multidão depois gritava: crucifica-o, crucifica-o.
Portanto, a resposta à nossa pergunta: uma pessoa pode nascer de novo? Um crente pode ser verdadeiro discípulo e deixar de ser discípulo? A resposta é não. Os ramos cortados e jogados fora para serem queimados, de João 15, 2 e 6, são os chamados crentes de João 2,23, de João 8,30, os chamados discípulos de João 6,66 e o Judas Iscariotes de João 6,65. Eles estão na videira, em mim, mas não estão verdadeiramente em mim. Alguns teólogos gostam de chamar isso de crente nominal. Bom, mas para ser crente nominal teria que ter... Que igrejas têm rol de membros. Aqui não tinha rol de membros. Jesus conhecia o coração deles. Agora tem uma coisa interessante que nós precisamos também compreender como igreja. Como igreja. Nós precisamos lembrar que nessa mesma passagem, nessa mesma parábola do joio e do trigo, aconteceu alguma coisa que traz um ensino para nós. Quando os discípulos foram chamados a atenção pela parábola, que foram dormir e o inimigo tinha semeado o joio enquanto eles dormiam, prontamente disseram: não, mas tudo bem, vamos lá e arrancamos. Foi plantado o joio, arrancamos o joio. E Jesus disse: não, não faço isso. Não faço isso. Deixa o joio crescer lado a lado com o trigo. Essa separação será feita na colheita. E tem alguns motivos para isso. Ao arrancar o joio, você pode arrancar o trigo verdadeiro junto. E nós não podemos fazer isso. Essa é a obra do vinhateiro. E ele prefere fazer isso na colheita. Senão daqui a pouco nós vamos sair por aí dizendo quem é joio, quem é trigo, quem é joio, quem é trigo. E não é essa a missão que foi dada à igreja, não é esse o propósito, a obra do Senhor. Nós temos a palavra, nós temos o ensino, nós temos o Espírito de Deus, e por ela nós vamos basear e pautar a nossa fé, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada. Importante entendermos que permanecer na videira não torna um discípulo de verdade. Discípulos de verdade permanecem e frutificam, glorificando a graça de Deus. Os falsos discípulos vão embora, ou são arrancados, cortados, jogados fora para a condenação, glorificando a justiça de Deus. Então, ou seja, nós podemos descansar o nosso coração. Você é do Senhor, você tem certeza da tua salvação. A orientação aqui é a mesma da Santa Ceia. Examine o homem a si mesmo. Eu me lembro que uma vez eu fui numa congregação que na Santa Ceia as pessoas pegavam o cálice e ficavam assim. Ela vai tomar ceia. Misericórdia, Senhor. Aquele irmão vai tomar ceia, mas eu vi ele. Ai, Senhor. Misericórdia. E a orientação era: examine-se o homem a si mesmo. E não examine cada um o seu irmão. Eu quero ir para o versículo 3, porque o tempo urge.
Outra coisa, é como eu digo, você não pode querer dar voz a uma palavra, extrair coisas que o texto não diz. Então, Jesus não deu tanta ênfase no versículo 2. Pai foi. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Que vos tenho falado. Aqui Jesus deixa claro a função e o poder da palavra na vida da vinha, ou seja, na vida da igreja. A isso nós precisamos atentar. Mesmo João, que escreveu esta mensagem, também no princípio, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo é a palavra. Então a palavra é Jesus. A palavra é Deus falando e é Deus agindo. É por isso que lá depois em João 6:63 ele diz o seguinte: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O salmista diz sobre a palavra: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Vamos concluir esse raciocínio. Na oração sacerdotal, que foi ministrada aqui alguns dias atrás, na oração de Jesus ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo, toda a escritura é inspirada por Deus. A escritura é a palavra. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais uma vez falando da vida que é na palavra. E mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu citei o caso dos soldados que foram prender Jesus e ficaram admirados pelo poder da palavra. Então a função da palavra é limpar e libertar o homem do pecado. A palavra, na unção do Espírito Santo, nos leva para a santificação. Às vezes a pessoa procura o pastor e fala assim: pastor, eu queria me santificar mais. É muito pródigo isso do novo convertido, né? Ele quer crescer, ele quer agradar melhor ao Senhor, ele quer santificar mais. E a resposta é simples: busca a palavra. Te alimente da palavra. Faça que nem o salmista. Medite na palavra de dia e de noite. Então, sobre a palavra, é isso. E o versículo 4. Aqui começa uma outra situação. Vamos ler o versículo 4? Precisamos ler. Estamos numa pregação expositiva, é importante que acompanhemos o texto. Versículo 4 diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Muito bem. Diz a hermenêutica mais apurada que quando o texto é repetido 2 vezes, normalmente está falando de urgência. E aí eu volto para o sonho de José. Ele teve um sonho, em seguida teve o segundo, e em seguida começaram
toda a situação que o levou para o Egito e cuja história vocês conhecem. Então, se a repetição do texto sugere urgência, nesse caso a palavra permanência, permanecer, está no versículo 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Permanecer se repete nesses versículos. Então não me é permitida uma outra exegese para esse texto que não seja permanecer como fundamental para a vida dos ramos. Permanecer em Cristo, permanecer ligado à videira, fundamental para a vida cristã, fundamental para a vida de um discípulo, fundamental para produzir frutos, porque para isso o ramo está ligado na vide. Permanecer, dito 7 vezes pelo Senhor. E nós vamos ver que nessas citações tem algumas coisas que emanaram disso, que fluíram disso. Mas eu preciso perguntar para mim mesmo, já que o Senhor está falando em permanecer, o que é permanecer em mim? O que é permanecer em Cristo? O que Ele está querendo dizer permanecer em mim? Jesus é a palavra. Então permanecer nele é permanecer na sua palavra. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E o salmista, no Salmo 1, ele nos dá um exemplo, um ensino maravilhoso que nós precisamos aprender. Detalhe interessante, vocês sabem disso, de tanto tempo na palavra. Eu sempre fui apaixonado pelo Salmo 1, mas examinando essa mensagem para pregar hoje, nessa semana, Deus falou muito comigo de diversas formas. Mas ficou muito viva essa questão da permanência, essa questão de estar ligado na videira, sabe? Ligado em Cristo. Então tira aquela ideia de estar encostado na videira. Está encostado, como se fosse um poste encostado. Não, estou ali. Estou na igreja, estou ali. Não. Ligado. O ramo penetra no caule. Ele vai lá dentro. Porque de lá emana a seiva que ele precisa para a vida. E o salmista, ele diz uma coisa interessante. Feliz o homem cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso soava para mim um pouco meio longe, soava um pouco distante. Vou usar a expressão correta, me parecia utópico. Mas nessa semana, isso veio para próximo, veio para perto. Isso me aproximou muito. Meu Deus, a vida em Cristo, para que eu possa realmente usufruir dessa seiva, para que realmente eu possa produzir frutos, eu tenho que estar muito ligado a Ele. E agora eu entendo melhor o salmista. E às vezes nós achamos isso meio bárbaro, meio pesado. Como assim? A atividade, a correria. Dizem alguns que não dá tempo nem de orar. Não é verdade. Mas tudo bem. Mas olha o que o salmista diz. Feliz o homem, que medita na palavra. Ele se esforça. Foi isso que ele disse? Não. Cujo prazer está na lei do Senhor. Para ele é um prazer meditar, para ele é um prazer estar na palavra, para ele é um prazer se alimentar da palavra, falar da palavra, viver a palavra. Cujo prazer está
e nela medita de dia e de noite. Primeiro, aqui o salmista nos prova que é possível permanecer ligado com Cristo. Segundo, ele traz um dos benefícios de estar ligado em Cristo, de estar na palavra. Esse que tem prazer, esse que medita na palavra de dia e de noite, esse que medita na palavra, para ele não é pesado, é prazeroso, ele é comparado à árvore, de novo a árvore, plantada junto ao ribeiro, junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O salmista nos mostra os benefícios de meditar sempre na palavra. Quero aprender com o salmista. Versículo 5. Vou ter que andar um pouco mais rápido. Eu sou a videira, vós os ramos. Neste versículo, Jesus deixa claro que, para os seus discípulos, que não se trata de uma alegoria apenas. Falar eu sou a videira, vós os ramos. Se trata de relacionamento. Eu sou a videira. A minha função é produzir a seiva que vocês precisam para ter vida. E a função de vocês é produzir frutos. Se não houver seiva, não haverá vida em vocês. Se não houver vida, não haverá frutos. Ou seja, o propósito da vinha é glorificar ao Pai. E essa glorificação se dá mediante os frutos que serão produzidos. Somente ligados em mim, os frutos que glorificam ao Pai serão produzidos em abundância. E aí ele conclui dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Eu entendi isso. Às vezes nós tentamos fazer coisas para Deus. Queremos fazer coisas para o Senhor. Nós não precisamos e não devemos fazer coisas para o Senhor. Nós precisamos fazer as coisas com o Senhor e não para o Senhor, porque sem mim nada podeis fazer. Pode ser uma atitude bonita, boa intenção, mas vai contrariar o que está dito aqui. Porque pode entrar carne, pode entrar outras coisas que não vão glorificar o Pai. No versículo 7, mais uma vez falando de permanência, ele diz, Jesus deixa claro aqui que essa permanência nele está intimamente ligada à sua palavra. E aí a pergunta que não quero calar. Você lê a palavra todos os dias? Segunda pergunta. Você medita na palavra, lida pela manhã, no decorrer do dia? Se a resposta for não, você está perdendo seiva. Alimento que provém da palavra. Este versículo 7, eu disse que além de permanência, teria alguns desdobramentos. Versículo 7. Existe uma promessa. Se permanecerdes em mim, a minha palavra, pedirdes o que quiserdes e vos será feito. Mas para isso, precisamos estar ligados na videira. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, está aqui um desafio lançado. Vamos desfrutar mais dessa promessa. Amém, igreja? Versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Efésios fala sobre isso. A glória de Deus é o grande propósito da criação. Não só do homem, mas de toda a terra. E em Romanos 11:36 ele diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, cantamos isso. Ele criou todas as coisas para si próprio. Ele sustenta todas as coisas conforme
Colossenses 1, 16, 17. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é soberano e tem o total direito de receber a honra e a glória. O objetivo principal da sua criação é que rendêssemos glória a Ele. Ele também tem propósito para a sua criação. Gênesis nos mostra que Deus nos criou só pelo falar e diz que tudo era bom. Ele requer de nós uma vida total de adoração. E assim vos tornareis meus discípulos. Agora ficou mais claro o propósito do Senhor em ver a sua vinha carregada de frutos. Reconhecendo o seu senhorio, Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive da minha vida e da sua. Vivendo uma vida de santidade, o que faço com o meu corpo, o que penso e o que digo. Gostaria que a igreja meditasse sobre isso. Compartilhando a sua palavra, aquilo que Ele fez por nós, como por exemplo, a obra redentora da cruz, o seu amor incondicional pelas nossas vidas. E para finalizar, tenho 5 minutos. Eu entendi. 3 aplicações. E a primeira delas, ame a palavra de Deus. Ela é fonte de vida. Ela tem o poder de transformar a sua vida. Creia que ela contém tudo o que você precisa para viver. Creia que ela é suficiente para suprir todas as suas necessidades. Creia que ela tem resposta para todos os seus questionamentos. E o segundo, ame a disciplina que vem do Senhor. Ela existe para lapidar você, para lapidar a vinha. Ela existe para fazer de você um ramo produtivo. É ela que fará você transbordar de frutos bons. E para encerrar, nunca esqueça que o viticultor não é um homem. Ele é o autor desse projeto maravilhoso chamado Vida Eterna. Ele é o pastor supremo da igreja. Ele ama você de tal maneira que não há nada e nem ninguém que possa separar você do seu amor. Se eu disser qualquer coisa além disso, já estou fora do texto. E hoje, eu quero ficar no texto. Foi isso que eu recebi, foi isso que eu entendi, foi isso que eu estou compartilhando com a igreja. Amém, queridos? E eu iniciei falando de paradigma no início do culto, que Israel é um paradigma, que a videira verdadeira era um paradigma, mas essa noite, para mim, está sendo uma quebra de paradigma. Fazer uma pregação expositiva. Sempre fui um pregador temático. O texto era só uma referência e viajava pelas intergalácticas. Não me lembro de quantas vezes voltei para o texto. Se voltei. E compartilhei com o pastor Jader agora. Mudou minha cabeça. Não é fácil uma pregação expositiva. Requer muito do pregador. Tempo, dedicação, pesquisa, análise, entendimento, comparação, discernimento, para que ele só faça uma coisa: dê voz ao texto. E foi o que eu me propus nessa noite. E eu agradeço ao Senhor de todo o meu coração. Vamos ao catecismo.